Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia anunciou hoje, sexta-feira, uma expansão na lista de oficiais e políticos da União Europeia proibidos de entrar no país. Isso vem como uma resposta ao mais recente pacote de sanções imposto pelo bloco europeu. Como vocês sabem, a União Europeia havia aprovado um conjunto de sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia na quarta-feira, que incluiu quase 200 entidades e indivíduos acusados de ajudar Moscou a adquirir armas ou envolvimento no sequestro de crianças ucranianas, algo que Moscou nega, óbvio, veementemente. Mas a reação russa com suas proibições parece que não intimidou os europeus, uma vez que no mesmo dia a União Europeia subiu a aposta e anunciou sanções contra várias empresas estrangeiras. E qual foi a justificativa, o motivo? Bom, alegaram que essas empresas exportaram para a Rússia bens de duplo uso, que poderiam ser utilizados na guerra contra a Ucrânia. Já do lado russo, o Ministério das Relações Exteriores não poupou críticas. Eles classificaram as tentativas da União Europeia de pressionar a Rússia com medidas restritivas unilaterais como infrutíferas. E para adicionar mais lenha na fogueira, o presidente Vladimir Putin fez um anúncio que tenta demonstrar que as sanções só evidenciam a necessidade de ele se armar cada vez mais. Mas o que ele teria dito que demonstra isso? Bom, ele disse que 95% das forças nucleares estratégicas da Rússia foram modernizadas. Mas, além disso, revelou que a Força Aérea acaba de receber 4 novos bombardeiros supersônicos capazes de carregar armas nucleares. Essas declarações foram feitas para coincidir com o Dia do Defensor da Pátria, uma data anual que é celebrada na Rússia. Bom, gente, mas quais foram as sanções que os Estados Unidos colocaram? Bom, o Biden, hoje, soltou a notícia de que os Estados Unidos vão aplicar mais de 500 novas sanções contra a Rússia. Essa jogada é uma forma de aumentar a pressão sobre Moscou, marcando o 2º aniversário da guerra na Ucrânia. Ele quer que essas medidas sirvam para responsabilizar a Rússia tanto pela guerra quanto pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny. As sanções anunciadas na sexta-feira têm um foco bem específico. Elas vão pegar pessoas ligadas à prisão de Navalny, além de mirar no setor financeiro da Rússia, na base industrial de defesa, redes de aquisição e aqueles que estão dando um jeitinho de driblar as sanções pelo mundo afora. O Biden disse que isso tudo é para garantir que o Putin pague um preço ainda maior pela sua agressão fora do país e pela repressão dentro dele. E tem mais, o Washington está firme no apoio à Ucrânia, mesmo enfrentando a falta de munição e atrasos de meses na ajuda militar dos Estados Unidos por conta de embates no Congresso. Bom, gente, no vídeo de ontem falamos sobre o envio de mísseis balísticos de médio alcance do Irã para a Rússia. Pois bem, parece que os Estados Unidos ficaram incomodados com a República Islâmica. Isso mesmo, ontem, quinta-feira, a administração de Biden soltou um alerta para o Irã dizendo que haveria uma resposta rápida e severa da comunidade internacional se Teherã decidisse fornecer mísseis balísticos para a Rússia. Falando num briefing virtual com jornalistas, John Kirby, que é o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, disse que, por enquanto, Washington ainda não confirmou o trânsito desses mísseis do Irã para a Rússia. Mas, segundo falamos ontem em nosso vídeo, o Irã forneceu um montão desses mísseis balísticos de superfície para a Rússia, mostrando que a cooperação militar entre esses dois países, que já estão na lista de sanções dos Estados Unidos, está ficando cada vez mais intensa. E, gente, como temos visto, o Irã tem se transformado numa importante indústria de defesa aos poucos, bem pelas beiradas. Kirby foi direto ao ponto. Segundo as reportagens, os iranianos claramente indicaram que vão enviar mísseis balísticos para a Rússia, e não temos motivos para acreditar que eles não vão cumprir. E ele já adiantou o plano de ação. Da nossa parte, vamos levar esse assunto para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e implementar sanções adicionais contra o Irã e coordenar mais opções de resposta com nossos aliados e parceiros na Europa e em outros lugares. Bom, gente, de cara, levar a situação para o Conselho de Segurança já se mostra uma medida inútil, uma vez que está claro que nenhuma resolução passaria. Será que o Kirby estaria esquecendo que o cliente de armas do Irã, a Rússia, é um dos membros permanentes do Conselho e possui direito a veto? Claro que a Rússia vai vetar e a China provavelmente se abster. Os drones Shahed, fabricados pelo Irã e fornecidos a Moscou, já têm um papel bem conhecido nos ataques da Rússia a cidades e infraestrutura ucranianas. Mas o fornecimento de mísseis balísticos parece que está acendendo o alerta e deixando o Ocidente mais preocupado. Kirby chamou a atenção para o fato de que o Irã tem fornecido um número significativo de drones, bombas aéreas guiadas e munição de artilharia para a Rússia, e que a Rússia tem usado isso com algum efeito para atacar a Ucrânia. Veja só o que ele diz. Em resposta ao apoio contínuo do Irã à guerra brutal da Rússia, vamos impor sanções adicionais ao Irã nos próximos dias e estamos preparados para ir além se o Irã vender mísseis balísticos para a Rússia. Diga aí nos comentários, será que o Irã vai parar de fornecer para a Rússia depois dessas ameaças?
Bom, enquanto o Ocidente tenta barrar o envio de armas para a Rússia, o projeto de lei que liberaria o pacote bilionário para a Ucrânia está parado na Câmara dos Deputados. Os oficiais do Ocidente e da Ucrânia estão batendo na mesma tecla. Essa ajuda é crucial para as forças de Kiev. Para você ter uma ideia, o Jens Stoltenberg, que é o chefe da OTAN, falou numa conferência de segurança em Munique que cada semana de espera significa mais gente perdendo a vida na linha de frente na Ucrânia. O Senado dos Estados Unidos já deu seu aval para o projeto no dia 13 de fevereiro, incluindo ajuda para Israel e Taiwan também. Mas o que está rolando é uma resistência pesada por parte de alguns republicanos, aqueles mais chegados ao ex-presidente Donald Trump, lá na Câmara dos Representantes. O Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, está segurando a onda contra a pressão da Casa Branca para tentar botar esse projeto em votação. Os oficiais europeus até estão um pouco mais otimistas sobre a chance de isso ir para frente depois de uns papos com os legisladores dos Estados Unidos lá em Munique. Mas já adiantaram que não vai ser tão rápido assim, e isso se é que vai acontecer. Gente, agora falando sobre o campo de batalha, a coisa virou realmente uma troca de artilharia pesada, com os dois lados disparando milhares de projéteis todo santo dia. A Ucrânia até conseguiu superar a Rússia em quantidade de disparos por um bom tempo em 2023, mas a maré virou. A Rússia agora aumentou sua produção e ainda trouxe mais munição da Coreia do Norte e do Irã. Segundo Mike Kaufman, um pesquisador lá no Carnegie Endowment for International Peace, a artilharia russa está disparando 5 vezes mais do que a ucraniana. E aí, o que vai definir o jogo para Kiev esse ano é se os parceiros ocidentais vão conseguir acompanhar a produção de artilharia russa e mandar para a Ucrânia o que eles estão precisando. Pressão é o que não falta. O governo ucraniano está botando aquela pressão nos aliados ocidentais, querendo que eles enviem sistemas de armas mais modernas e principalmente mísseis de longo alcance para poder atingir alvos bem lá no fundo das linhas russas. Entre os objetos de desejo da Ucrânia estão os ataques MS dos Estados Unidos e os mísseis Taurus da Alemanha. O Andres Fogh Ramos, que já foi o chefão da OTAN e hoje está bem juntinho do governo ucraniano, disse o seguinte: "Não dá para aumentar a produção de munição do dia para a noite. Mas tomar decisões para entregar às forças ucranianas as armas que eles realmente precisam, isso a gente pode fazer na hora." Os Estados Unidos até que mandaram uns ataques MS mais antigos de médio alcance, mas agora parece que o governo Biden está se mexendo para enviar armamentos mais modernos e de maior alcance. No entanto, como sabemos, isso depende muito da aprovação daquele projeto de ajuda financeira que está empacado na Câmara dos Representantes. E por falar em empacar, o chanceler alemão Olaf Scholz está resistindo bastante aos apelos de Kiev e de alguns aliados da OTAN para fornecer o sistema Taurus, que é super avançado. Os oficiais alemães estão com o pé atrás, preocupados que esses mísseis possam escalar o conflito para dentro do território russo e acabar sendo interpretado como um envolvimento mais direto da Alemanha na guerra. Bom, gente, mas para entender realmente a situação na Ucrânia, não basta olharmos apenas para as alianças e ajudas em torno de Kiev. É necessário olhar também para o que acontece em Gaza, no Oriente Médio, e na política doméstica das principais potências envolvidas no apoio aos dois estados em guerra. A situação em Gaza, por exemplo, ela tem trazido uma dinâmica bem complexa para a geopolítica mundial, automaticamente refletindo na Ucrânia. O chamado Sul Global tem criticado o Ocidente por, segundo eles, adotar 2 pesos e 2 medidas em relação às guerras na Ucrânia e em Gaza. E isso tem tornado mais difícil para Kiev e seus aliados mobilizar apoio para um encontro que tem como objetivo debater um plano de paz da Ucrânia. O próprio embaixador da Ucrânia junto à União Europeia, Vsevolod Shentsov, identifica isso. Veja só o que ele diz: "Sem dúvida, a Rússia está se beneficiando desses acontecimentos." Ele também mencionou o esforço contínuo de trabalhar com o Sul Global e tentar envolvê-los o máximo possível nos esforços da Ucrânia, apesar das dificuldades. Falando sobre o próximo encontro da OTAN em Washington, que acontece de 9 a 11 de julho, esse evento pode não ter um impacto direto no campo de batalha, mas certamente ele afetará o clima político e o moral da Ucrânia. A Ucrânia e alguns de seus apoiadores continuam pressionando para que a OTAN convide Kiev a se juntar à aliança militar. No entanto, há resistência por parte dos Estados Unidos e da Alemanha, que argumentam que tal passo poderia aproximar a aliança de um conflito direto com a Rússia. Gente, não podemos esquecer as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Trump, conhecido por suas críticas à OTAN e por ameaçar sair da aliança, continua a pedir a desescalada da guerra na Ucrânia e reclama dos bilhões já gastos, embora tenha apresentado poucas propostas de política concreta. Já por outro lado, o presidente Biden, aos 81 anos, decidiu concorrer a um segundo mandato, em parte porque ele acredita ser o democrata capaz de vencer Trump nas eleições de novembro. Será?
Mas as pesquisas de opinião mostram os dois empatados e muitos americanos continuam preocupados com os altos preços, questionando a idade de Biden, seus planos econômicos e suas políticas sobre a fronteira e o Oriente Médio. Trump, apesar de seus problemas legais crescentes, mantém uma liderança significativa com seus rivais pela indicação republicana. Gente, mas uma pesquisa recente da Reuters com a Ipsos, feita esse mês, revelou que 1 em cada 4 republicanos auto-identificados e cerca de metade dos independentes responderam que não votariam em Trump se ele fosse condenado por um crime grave por um júri. Bom, recentemente Putin afirmou que uma reeleição de Biden seria melhor para os interesses da Rússia. Essa afirmação seria uma informação de fato ou uma desinformação? Quais poderiam ser os desdobramentos de uma declaração como essa no eleitorado dos Estados Unidos? Qual leitura devemos fazer? Ele disse o que pensa ou o que acha que o eleitorado de Biden deveria ouvir? Gente, perguntas como essas demonstram um nível de complexidade que envolve as relações internacionais e a geopolítica, e como a guerra híbrida vai muito além do que imaginamos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.